Ele começa: olha, eu digo isto a vocês que fazem parte da igreja, vocês que se reúnem aqui, no caso nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, a vocês que acreditam em Jesus, a vocês que acreditam em Deus, é a vocês que eu estou me dirigindo. E aí a gente tem que se fazer uma pergunta. Paulo diz: eu digo isto o quê? E se a gente volta um pouquinho nos capítulos anteriores, vai ver que Paulo está falando acerca de vários assuntos ali. Ele fala um pouco sobre o estilo de vida como cristãos, falou um exemplo da importância de consagrar o corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, no caso. Algo importantíssimo em épocas hoje, principalmente onde as pessoas dizem assim: meu corpo, minhas regras, né? Além disso, ele fala sobre a renovação da mente, da gente não se conformar com os pecados que predominam, principalmente na nossa época, nossa geração. E também ele vai falar acerca de usar corretamente os dons, né? Os dons do Espírito Santo, da gente usar corretamente na igreja. Também fala acerca das virtudes cristãs, entre as quais, né, a mais importante, a primeira, que é o amor, né, o amor ao próximo. E Paulo dedica um capítulo, até no capítulo 13, um pouco, fala sobre o amor. E também fala, no capítulo 13, sobre respeitar nossas autoridades. Apesar de, às vezes, a gente questionar eles, de a gente duvidar, e até da gente não gostar, a gente fica descontente muitas vezes com as nossas autoridades, mas a gente tem que lembrar que essas autoridades, elas foram constituídas por Deus. É só por Deus que elas estão no cargo que hoje exercem, né? Então, nesse contexto, Paulo trata, né, da importância de uma vida bem piedosa, uma vida santa. Ele vai dizer isso para mim, né, e para você, que a gente precisa uma vida santa, pura, piedosa, verdadeira. É isso que ele está dizendo para nós. Agora vamos tirar a primeira lição do texto. Conhecer o tempo. No verso 11 diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. A necessidade de nós conhecer o tempo em que a gente está vivendo, né? Conhecer o tempo para um cristão não é apenas uma possibilidade. Então, conhecer o tempo para nós cristãos não é uma possibilidade, é um dever nós conhecer o tempo que a gente vive. Isso ele disse no verso 11. E é preciso entender que Paulo não está aqui falando de um tempo qualquer, ele não está falando do dia, da noite, do descanso, no tempo cronológico, no caso, que a gente pode contar e até organizar. Não é desse tempo que ele está falando, muito embora isso é importante, o tempo para nós, o que a gente faz, como a gente usa o nosso tempo. Ali Paulo, ele usou a palavra, como o Novo Testamento é escrito em grego, kairon, a palavra tempo, que literalmente seria um tempo definido ou um tempo fixo, uma época crítica da história. E é a história da humanidade, né? É a história da igreja. É desse tempo que Paulo está falando. Em outras palavras, Paulo é como se ele estivesse dizendo: e digo isto a vocês que conhecem o tempo do fim, que estão vivendo nos últimos dias, presenciando as últimas cenas da história da humanidade. É comigo que ele está falando, que eu que estou vivendo nesse tempo, é com cada um de vocês que vive nesse tempo agora. É com nós que ele está falando. Então essa é a primeira lição. Paulo nem colocou a possibilidade de um cristão não conhecer o tempo em que vive, porque ele diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Ele nem sequer coloca: pode ser que vocês não conheçam ou conhecem,
mas é um dever a gente conhecer o tempo em que a gente vive. Nós temos que lembrar que ele está escrevendo para a igreja, e ele simplesmente parte da premissa, né, que todo filho de Deus é um conhecedor do tempo em que vive. Ele não dá margem nem de dúvidas, né, para que isso, por isso que ele afirma, né? E digo a isto a você que conhece o tempo. Então, o verdadeiro servo de Deus é um conhecedor do tempo. E como é necessário nós, como igreja, saber o tempo em que a gente vive, né? Compreender os tempos, e a gente vive uma época, usando a palavra, no mínimo, esquisita, né? Eu não sei vocês, mas eu não me lembro, principalmente nesse 1 ano e meio, quase 2 agora, da gente ter igreja fechada, mercado fechado, e muitas coisas fechadas, e a gente, no mundo inteiro, praticamente, usando máscara. Não sei como vai continuar, mas é tanta coisa sendo fechada de forma desnecessária, até arbitrária, né? Algumas são necessárias por uma situação que a gente vive, uma situação, uma catástrofe mundial mesmo. E eu nunca vi o mundo também tão imoral como a gente vive na nossa época. Tão perverso, tão mal, tantas coisas acontecendo em nossos dias. Então, os tempos em que vivemos são sombrios, são terríveis. O escritor C.S. Lewis, ele usou uma frase assim, ó, que o sofrimento é a trombeta de Deus para um mundo ensurdecido. Então, eu não tenho dúvida que o coronavírus, na verdade, é uma trombeta de Deus, principalmente para nós como igreja, porque eu acho que nós como igreja, eu particularmente, a gente está dormindo, a gente está surdo, a gente parece que não percebe a época que a gente vive. O problema é que tem gente assim com o coração tão endurecido que nem trovões, enfim, nem um terremoto vai quebrar o coração dessa pessoa. Mas o tempo em que a gente vive, ele é solene. Então, Ellen White, falando do perigo de não saber o tempo em que vive, eu tenho alguns prints que eu tirei no celular ali, de Ellen White, senão eu ia ter que trazer o livro junto para ler. Conquanto ninguém sabia o dia e a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber, demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Então é um dever nós saber o tempo em que estamos vivendo, porque se nós não saber o tempo em que a gente vive, ele poderá ser fatal, né, para cada um de nós. Eu também até às vezes me assusto, né, assim, alguns pregadores falando que isso é normal, até cristãos muitas vezes dizendo que a época que a gente vive parece normal, que já teve peste negra, que já teve a gripe espanhola e tantas outras, mas a serva ali de Deus, Ellen White, fala que nós precisamos saber o tempo e não se recusar, a gente precisa buscar nas profecias, né? Sem profecia o povo se corrompe, né? A Bíblia diz. Então, por isso que a gente tem que buscar uma melhor compreensão. Eu vou contar uma história que eu até pesquisei essa, e é verídica.
No dia 13 de novembro de 1985, quase 30 anos atrás, o vulcão Nevado de El Ruiz, em Armero, lá na Colômbia, ele entrou em erupção. Nessa catástrofe, então, morreram cerca de 22 mil pessoas. E um jornalista colombiano chamado Rodolfo Rodrigues Calderón escreveu um artigo lá que foi publicado no jornal lá da Colômbia na época, com o título O Desastre Anunciado. Nesse artigo, ele vai defender a tese de que as pessoas poderiam ter sido salvas. Aquelas pessoas, se prestassem atenção nos sinais. E ele vai listar uma série de sinais que poderia servir para chamar a atenção das pessoas na época. Cerca de 11 meses antes do desastre, a montanha já estava fumegando. E a cobertura de neve que tinha em cima da montanha, ela se converteu em gelo, por causa do calor intenso lá da montanha. O nível dos rios aumentou bem drasticamente, porque a neve derretia e ia para os rios. As nuvens de gases e cinzas, no primeiro dia alcançou 45 metros, no segundo dia 228 metros, e no último dia já estava em 4.900 metros de altura. E faltando ainda um pouquinho mais de 2 meses, no dia 11 de setembro, as pessoas sentiram a terra tremer, e isso em 3 graus da escala Richter. Então, e diariamente os cidadãos lá que moravam lá encontravam as casas, pelo barulho da montanha, cinzas. Então, diariamente eles tinham que limpar as suas casas, limpar a mobília, da casa. Isso era todo dia. E era possível, continuamente, todos os dias, sentir cheiro de enxofre no ar, E por fim, na mesma noite, na noite anterior, que o vulcão entrou em erupção, uma chuva bem torrencial e houve uma escuridão bem sobrenatural. E para adicionar o drama, um irmão adventista chamado Girardo Rojas, por isso que é um fato verídico, tem um irmão desse senhor aqui, irmão, no caso adventista, de fé, agora não sei se vive, mas morava ali em Rondonópolis. E esse irmão conta que conhecia esse Girardo, e que a história era real. E que esse irmão pegou uma moto e começou a avisar os irmãos adventistas lá da cidade que o vulcão ia estourar, entrar em erupção. E sabe o que aconteceu, irmãos? Tinha 124 adventistas que moravam na época, lá naquela cidade. 120 pereceram. Então, houve sinais, muitos sinais, mas o que aconteceu? Talvez o povo preferiu ouvir aqueles que diziam, tantas vezes já entrou em erupção assim, cinzas, enfim, e nunca estourou. Então, é como hoje as pessoas dizem, tantas vezes, já teve isso, já teve a gripe, já teve a espanhola, já teve isso, e continua na mesma, Por isso que a gente precisa ficar vigilante, A gente tem que ter um senso de urgência, de vigiar a nossa vida, vigiar o tempo, por que isso está acontecendo, compreender, o que Deus quer que nós façamos na nossa época agora, na nossa geração. Então, quando essa catástrofe aconteceu, 120 dos nossos irmãos morreram, acabaram perecendo. Então, portanto, como eu disse antes, conhecer o tempo é importantíssimo. E Paulo fez essa exortação para nós hoje, ele disse para a igreja na época, Então, trazendo as conclusões de alguns teólogos, pastores, adventistas, como por exemplo, Mário Veloso, ele diz, somente
o conhecimento da verdadeira escatologia manterá os cristãos da igreja remanescente, ou igreja cristã adventista, do tempo escatológico. Só o conhecimento das profecias é capaz de nos sustentar, de manter a nossa esperança. Então, só o conhecimento da verdadeira escatologia, porque hoje a gente tem muitas teses, enfim, muitos extremistas de um lado, extremistas de outro. A gente precisa ter a verdadeira escatologia, que é Bíblia, Espírito e Profecia. Se alguém falar não conforme isso, a gente precisa ter muito cuidado. Eu não sei vocês, mas eu acredito de todo o coração que ainda na nossa geração a gente ainda vai ver Jesus voltar. Depois de tudo que está acontecendo, coisas tão esquisitas. Então, a gente precisa buscar sempre a orientação de Deus, né, a interpretação correta, sempre da Escritura, para a gente compreender o tempo em que se vive. E esse texto ele me serve de alerta também, né, se nós como povo não estamos nem meio desperto, significa que a gente está dormindo. E isso, né, leva para nós para a segunda lição do texto. No verso 11, né, disse: já é hora de nós despertar do sono. Também fala isso, né? Então, como disse o título, a gente até cantou o hino, chegou a hora de a gente acordar, é hora de nós prestar atenção no que está acontecendo. Faz mais de 170 anos que a igreja prega, os pioneiros, nossos bisavós, nossos avós, enfim, nossos pais, pregaram que Jesus ia voltar, e agora cabe a nós pregar, mas com certeza a gente tem essa esperança que da nossa geração não passa. E Paulo escreveu isso 2.000 anos atrás, praticamente, quase isso, e Jesus ainda não voltou. E daí a gente pensa, mas a gente tem que lembrar também, o tempo de Jesus voltar é o tempo de uma vida. Porque eu não sei quantos dias vou viver ainda, já estou com praticamente 45, espero que do primeiro tempo, não do segundo, né? Ninguém de nós sabe quantos dias vai viver nessa terra. A gente não sabe, então, se eu morrer hoje ou morrer amanhã, para mim Jesus já voltou, né? Para cada um de nós. Por isso que é importante a gente sempre andar com Deus, né? E a nossa vida é tão frágil, a gente vê que nem esse coronavírus, uma coisa microscópica, né? Quantas vidas ceifadas, tudo que está acontecendo, isso me fez questionar. Eu trago para a minha vida, há alguns meses atrás, e por isso que essa lição, essa pregação, primeiramente, ela foi para a minha vida, porque eu preciso ter uma entrega completa, assim como na história de Agostinho, que ele fez, eu também preciso fazer isso ao meu Deus, ao nosso Deus, né? Para que a gente possa ser desperto desse sono. A gente vive hoje como individualmente ou coletivamente, como igreja, a gente parece que a gente anda dormindo, parece que não está prestando atenção muito nos sinais que está acontecendo, né? Que nem eu acho muito bonito Guilherme Miller, pioneiro, que deu início lá à igreja, depois da grande decepção que houve naquela época. Um amigo dele chegou assim: e agora o que faremos? Que outra data a gente vai aprontar para a vinda do Senhor Jesus? E sabem o que Miller disse na época?
fixei a minha mente num outro tempo, e daqui eu não vou me mover até que Deus me dê mais luz. E o tempo é hoje, hoje e hoje. E sabe o que ele quis dizer? Não importa se daqui 5, 10, 20 ou 300 anos, o que importa é que eu devo estar preparado hoje. Como eu disse antes, a gente não sabe quantos dias vamos viver, né, nessa terra. E por isso nós precisamos estar preparados, dia após dia. Então, como eu falei antes, nós precisamos saber o tempo em que a gente vive, mas só o conhecimento do tempo, ele também não é suficiente. Ele diz, na continuação do verso 11, que é preciso a gente acordar. Ali essa palavra sono também, estava pesquisando ali, como ela é escrita em grego, ela tem a raiz hipnos, que vem de hipnose, né? Então parece que a gente está hipnotizado nesse mundo ali e a gente precisa despertar, acordar. Em harmonia então com esse texto, Ellen White fala também, antes eu não citei o livro, né? Eu só li, agora é Primeiros Escritos, página 119, né? Que diz assim: vi que o remanescente não estava preparado para o que está sobrevir à terra. Estupefação como letargia parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Né? Parece que a gente está adormecido. E nós, deixa eu ler mais um ali, que agora... Satanás, então, está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna, na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. A gente precisa acordar, né, e perceber em que momento da história da humanidade a gente está vivendo. E a gente vive praticamente num campo minado, né? Hoje, na atual situação da doença, a gente pode usar álcool gel, pode fazer vacina, pode usar máscara, pode fazer o que quiser. Mas se nós não confiarmos em Deus, claro que nós devemos fazer o que nos cabe. Mas se nós não confiarmos que Deus nos cuida e vai nos dar vida, não adianta. Nós precisamos da confiança de colocar nossa entrega completa em Deus. Então, nenhum de nós está fora dessa exortação. Ele diz que todos estamos dormindo. Não diz só que alguns da igreja, toda a igreja está dormindo. Lá na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, quantas dormiram? As 10? Toda a igreja está dormindo. E por isso que Paulo fala que a gente precisa despertar do sono. É claro que ali ele não está falando do sono, no caso da noite, ou nem do sono da morte, que a gente entende também que desse sono. Ele está falando do sono espiritual, da gente acordar espiritualmente. Lá aquela experiência dos discípulos também é fantástica lá. Ali quando chega Jesus no Getsemane, a gente vê que Jesus ele ia muitas vezes a vários jardins orar. Era o costume de Jesus orar e muitas vezes passava a noite orando, né? E sempre os discípulos iam com ele orar, mas geralmente eles dormiam. Só que ali no Getsemane, ali era o ápice da história. Ali Jesus, a gente vê, se a gente lê no Desejar Todas as Nações, ali a gente vê o que foi aquela situação, aquela agonia. Por isso que Jesus, ele nunca pedia para os discípulos orar com ele, mas naquela noite,
ele pediu para os discípulos orar junto com ele. Mas a gente vê que os discípulos dormiram também. E aquela noite não era para eles dormir, era para eles orar junto com Jesus. E o Espírito de Profecia diz que se Pedro ali tivesse orado com Jesus ali, ele não teria negado Jesus aquelas 3 vezes que ele negou na cruz. Então a gente vê a importância da oração. E os discípulos também, eles não estavam entendendo o momento lá, o que Jesus estava passando, aquela agonia que ele estava passando. Então, enquanto Cristo orava, os discípulos dormiram. Então, a serva do Senhor, também comentando, né, como eu falei antes, eu só não achei o livro, o texto que ela fala, mas eu já tinha visto isso, que eu acho que deve ser no Desejado das Nações, mas eu não achei a passagem. Outra alegoria que a gente podia fazer, eu não sei se alguém leu, tem um filme, parece, eu nunca assisti, lá do Pelegrino, que é a jornada rumo ao céu, né? Tem esse livro, né? E ali falando de esperança e cristão, né? Que eles iam nessa jornada para o céu, então. Só que eles tinham que passar por uma terra encantada, e essa terra, aquele lugar lá, parece que ele causava uma dormência, um sono. Então, eles indo nessa jornada, esperança diz, vamos parar por aqui, vamos dormir um pouco e vamos continuar no outro dia. E cristão, né, daí, mas falando com amor, né, falando, jamais, porque eu temo que nunca mais talvez a gente acorde. É também uma alegoria que a gente não pode parar no meio da jornada para dormir, a gente tem que ir, né, rumo ao nosso destino, que é a eternidade. E a gente dormir, pode ser que quando acordar seja tarde demais. A gente vê lá na parábola das virgens também que elas acordaram, mas as imprudentes acordaram tarde demais. Eu nunca vi as coisas que estão acontecendo, um mundo tão estranho, né? As coisas, se vão voltar ao normal, não sei. Se, que nem esse coronavírus vai ser o gatilho ali para os eventos finais, também não sei. Eu só sei que a gente, como igreja, a gente se preparava, um exemplo, para um decreto dominical, para isso, aquilo, mas eu, particularmente, eu não estava preparado para uma situação de pandemia, enfim, a igreja. Então, a gente precisa estar desperto. E a Bíblia, né, o Espírito de Profecia, eles apelam para a gente vigiar, porque está chegando a hora, né, de nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Se nós lembrar também da parábola do joio e do trigo, a gente vê que enquanto os lavradores estavam dormindo, é que o inimigo foi semear o joio no meio do trigo. Então a gente precisa estar desperto, acordar principalmente. O pastor Ayrton Keller, não sei se ainda é presidente da Adventista, nem pesquisei isso aí, mas se mudou, não mudou, né? Ainda continua, né? Falando para a revista Adventista, em agosto do ano passado, ele diz assim: a pandemia está nos preparando para situações mais difíceis que virão, e precisamos encará-la de maneira pedagógica, apesar das consequências negativas. A pandemia, para nós, ela é um aprendizado, porque situações mais difíceis virão, e por isso que a gente precisa crescer na fé, né? A gente precisa, que nem através da pandemia, as igrejas fechadas, acabou também um pouco aquela templo-dependência, a gente depender de vir na igreja, a gente entender que no nosso lar a gente também pode fazer culto, a gente entender que não é só na igreja que a gente vai fazer oração, a gente entender, que nem foi falado esse dia do culto familiar, a gente entender dos pequenos grupos, a gente se reunir
e que um dia talvez a gente como conhecedor sabe que igrejas serão fechadas novamente, e a gente precisa fazer isso em casa. A gente não pode depender de vir aqui no templo para fazer as coisas. E hoje, um exemplo, a gente, tem muitos também, vou ficar só em casa, não vou mais na igreja. A gente precisa também do calor dos irmãos, da gente se conhecer mais, enfim, de um saber das dificuldades, dos problemas do outro irmão, para a gente poder se ajudar. Quero só, para finalizar, ler mais 2 passagens do Espírito de Profecia ali. Deixa eu ver se eu acho. Serviço Cristão, página 81. Que direi a fim de despertar o povo remanescente? Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e seus anjos estão a reunir as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Então, Satanás, ele sabe que se nós dormirmos só um pouquinho mais, ele vai conseguir nos derrotar. E no livro Parábolas de Jesus, capítulo 29, diz assim: numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ali foi visto que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E como o texto fala, numa crise é que o caráter é revelado. Ou seja, quando a situação é mais difícil, a gente vê quem é quem. Então, que os eventos não possam pegar nós despreparados, que a gente possa sempre colocar a nossa vida na mão de Deus, confiar a Deus a nossa vida e fazer a cada dia uma entrega verdadeira e completa. E a gente conhecer o tempo em que a gente vive. Esta é a mensagem para nós hoje. Eu vou convidar os irmãos agora para nós nos colocar em pé, para nós finalizar através de uma oração. Nosso Deus, nosso Senhor, obrigado por essa mensagem, Senhor, porque sabemos que Tu tem um amor imenso por cada um de nós, pela Tua igreja, e cada dia Tu estende um convite de salvação, não só a nós, mas a toda a humanidade. Senhor, nos ajude, sabemos que por nós mesmos nós não poderemos despertar. Somente através do poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, que Ele vai nos despertar do sono e nos preparar para ter esse encontro contigo. Esteja conosco, Senhor, nos dando a Tua proteção, nos dando sabedoria sempre para falar às pessoas de Ti, Senhor, e que possamos cada dia glorificar o Teu santo nome. É isso que queremos rogar, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.